at you. Breakaways, Bourlin. Slow, fast. Velodromes, mud. Demi, yellow, rainbows. Fans, Alpe Tadej, mechanicals, podiums, madness. How much can you handle? Follow the cycling season live on Eurosport and streaming on HBO Max. Muito boas tardes, bem-vindo de regresso ao ciclismo e nesta feita a Volta à Catalunha, hoje primeira etapa da Volta à Catalunha, uma etapa que possivelmente terminará com a chegada ao sprint, e digo possivelmente porque nesta altura há uma fuga, mas nem é por isso que digo possivelmente porque na parte final vamos ter ali uma série de pequenos topos a 4, 5%, todos seguidinhos antes de um final que, se os sprinters por aí passarem bem nesses topos, será discutido ao sprint. Se não, é possível que venhamos a ter uma discussão ao sprint, mas com um grupo pequeno e não um grupo compacto, o pelotão inteiro. É o que vamos ver dentro em pouco. Os ciclistas ainda estão longe da meta. É uma etapa esta que tem aproximadamente 170 km. Os ciclistas estão a chegar ao quilómetro 90. Dentro em pouco vão passar no último sprint do dia. Note que os sprints aqui são muito importantes nesta Volta à Catalunha, porque há bonificações a cada sprint. São 3 sprints. E cada um dá 3 segundos de bonificação e depois ainda há mais 10 segundos de bonificação na meta. Este é Quintana que anunciou que se vai retirar, não dura para sempre. Ele quer continuar ligado ao ciclismo, mas de uma outra forma, com um adversário que está aberto a oportunidades. Quintana, ciclista que foi por mim, diríamos aqui há 7, 8 anos, um ciclista que na era pré-Covid dominou algumas das grandes voltas. El estado de ánimo para la última temporada un poco diferente, que será un poco más. Siempre nostalgia, pero siempre con muchísima emoción. ¿Qué tal se necesita hasta ahora? Con mucho corazón. Gracias. Está sempre na luta, a lutar com muito coração. Ele que anunciou, portanto, o seu abandono da modalidade. É um ciclista que já ganhou a Volta à Itália, recordemos no ano de 2014, ganhou a Volta à Espanha em 16 e por 2 vezes foi segundo na Volta à França, em 2015 e 2013. Portanto, um ciclista que marca muito aquela era pré-Covid, um ciclista que era constantemente top 10, diríamos, crónico, até 2019, quando foi quarto na Volta à Espanha. Depois ainda esteve na Volta à França, com o resultado de 2022, que acabou por ser retirado, tinha terminado também na 6ª posição. Mas de facto, de então para cá, foi um ciclista muito menos competitivo, mas principalmente quando aparece ainda muito jovem, nomeadamente em 2013 na Volta à França, aliás a fazer na Volta à França, melhor dizer, e a ganhar depois no ano seguinte a Volta à Itália. Lembramos que Quintana foi segundo atrás de Christopher Froome, em pleno período de domínio de Christopher Froome, um daqueles ciclistas que, a não ter havido o tal Christopher Froome, se calhar podia ter tido
nenhum outro historial. Há um ano também faz terceiro na Volta à França, perdendo para Romain Bardet por meio dúzia de segundos e por mais de 4 minutos para Christopher Froome. Uma bela carreira, discutivelmente, para Nairo Quintana, um voltista de excelência. Também ganhou corridas de uma semana, nomeadamente esta Volta à Catalunha que agora passa. A etapa de hoje tem uma passagem por uma contagem de primeira categoria e por isso mesmo na fuga já estarão homens certamente empenhados a lutar pela classificação da montanha. Baptiste Verstoffer foi o primeiro a passar no alto da montanha, marcou 13 pontos. É o líder da classificação da montanha e no final do dia de hoje vai envergar exatamente essa camisola de líder. Nós temos no grupo da frente alguns ciclistas que até ganharam em algumas provas da classificação da montanha. Aquele final era o que dizíamos, a partir dos sensivelmente 30-35 km para o fim, deixa de ser plano, se bem que aquele gráfico estava um bocadinho inflacionado. Sabe-se que aquela montanha que parecia quase o Alpe d'Huez, na verdade tem 760 metros aproximadamente. Eram 16 km a 3%. Mas de facto agora na parte final da etapa vai haver ali, não digo extrema dureza, mas dependendo do ritmo que a etapa vier a ser feita, alguma dificuldade. Agora, no entanto, nota-se que já apontar que para Martins não há assim presença daqueles sprinters de plano, sprinters progressivos. Já um ou outro, um deles nomeadamente o Sam Bennett, já em descida de forma, vai em final de carreira, quase diríamos. Bem, nunca se sabe de Sam Bennett, quantas vidas tem um gato, não é? Olá, boa tarde. Tudo tem a ver realmente com a questão da dureza deste percurso e as poucas oportunidades que os sprinters têm, não sendo um terreno totalmente plano nas etapas de quilómetros, e esta é uma das etapas que pode servir aos ciclistas mais experientes para poderem vencer. Eu diria que à cabeça de todos aqueles que estão que Dorian Godon é um campeão francês dentro da Ineos, já ganhou este ano. Para mim é um dos mais sérios candidatos, juntamente com o Ethan Vernon, que são dois ciclistas que se adaptam muito bem a estes finais. E esta equipa da NSN, a equipa de Ethan Vernon, está muito bem construída, uma equipa que, ao contrário da equipa da Ineos, que tem também o objetivo Oscar Onley, esta equipa da NSN parece-me que não tem tantos objetivos em termos de geral e tem ali uma série de ciclistas que podem ajudar Ethan Vernon ou, na ausência de Vernon, até discutirem etapas. Sim, eu penso que sim, é uma equipa que tem o próprio Gilmore, que é um ciclista também muito talentoso. Depois para a geral vamos ver o que é que vai dar Lutsenko e Jan Hirt, tendo em conta que não há contrarrelógio individual, pode ser que sejam dois ciclistas apontados à geral. Estamos a 72 km do final da primeira etapa da Volta à Catalunha. Olivia, uma etapa que marca o regresso do João Almeida após um mês de ausência e após a vitória de Jonas Vingegaard no Paris-Nice. Que tipo de pressão estará nesta altura a sentir o João? Se alguma, o que é que pensas? Boa tarde a todos. A pressão, eu diria, bom, pressão será mais na volta, a pura pressão será na volta à Itália. Isto sim, haverá pressão sem dúvida nenhuma para tentar ganhar pela primeira vez da sua carreira uma grande volta, mas neste momento trata-se para o João Almeida, após o que aconteceu, na volta ao Algarve também não esteve um pouco aquém das expectativas e de facto, como tu disseste, Vingegaard, entretanto, ganhou de forma incrível Paris-Nice e portanto vamos esperar ver o João Almeida a um excelente nível há um mês agora, um mês e meio, basicamente do arranque, um mês e meio exatamente, do arranque da volta à Itália, o que é ótimo para João Almeida e diria também para Vingegaard, e que Vingegaard, claro, ganha com todo o mérito Paris-Nice, mas a concorrência não era a mesma. Nós estamos aqui numa volta à Catalunha que, eu diria, não se pode resumir à luta entre Vingegaard e João Almeida. É óbvio que vamos observar os dois, se calhar em particular, mas
com maior atenção, mas é preciso não esquecer que há Remco Evenepoel, que há de facto grandes ciclistas, há Lipovic também. Vamos analisar como é que vai funcionar dentro desta equipa da Red Bull a coabitação Evenepoel-Lipovic, mas de facto olhando para todos os participantes é uma volta à Catalunha incrível ao nível da qualidade dos ciclistas. De facto, também dentro das equipas pode haver aqui um tirar de meças entre Remco Evenepoel, que até chegar na volta aos Emirados Árabes Unidos, que terminou há coisa de um mês, estava, como diríamos, imparável. O ciclista que mesmo na volta aos Emirados acaba por ganhar um contrarrelógio individual, a sua grande especialidade, mas que depois, quando chega à montanha, acaba por perder muito. Perde ali a volta aos Emirados e perde também um elan que vinha desde o início da temporada, quando conseguiu em vários troféus em Espanha ainda 3 vitórias consecutivas, foi à volta à Comunidade Valenciana, ganhou o contrarrelógio, ganhou uma etapa em linha, não era de alta montanha, mas era uma etapa dura, e depois ganhou ainda a classificação geral. Chegou à volta aos Emirados, é verdade que tinha grandes adversários, nomeadamente Isaac Del Toro, mas Isaac Del Toro estava a começar a sua temporada e perde, mas perde em grande. Diga-se que foi o desfalecimento nessa altura por parte de Remco Evenepoel. Por contra, o Florian Lipovic também ganha logo no início, em janeiro, dos vários troféus que se disputam em Espanha, ganhou um desses troféus, porque estava incluído na mesma equipa. Era um troféu que era um contrarrelógio coletivo, estava incluído na mesma equipa do Remco Evenepoel. Portanto, esta diríamos que é uma vitória coletiva, mas que acaba por se refletir aqui também como vitória individual, apesar de ser um contrarrelógio coletivo. E depois esteve na volta ao Algarve em bicicleta, onde não foi famoso, mas também não deslustrou. Era a primeira prova por etapas de Lipovic, se fez oitavo. Lipovic é um ciclista que sabemos ser capaz de fazer pódio na Volta à França, fez-lo no ano passado. Remco Evenepoel é um ciclista também capaz de ganhar até mesmo grandes voltas, e portanto os dois encontram-se aqui e vamos ver até que ponto é que se ajudam, até que ponto é que se defrontam. Esta é uma das incógnitas, mas antes de irmos aí eu gostava também de ouvir a opinião, ou pelo menos sim, a opinião, a observação, o ponto de vista do Paulo Martins quanto à importância desta corrida para o João Almeida. O João precisa de ficar à frente do Vingegaard, não precisa de ficar à frente do Vingegaard. É fácil não é? É possível ficar à frente do Vingegaard. O que é que se passou com o João, afinal de contas, para ter estado um mês parado? É bom estar um mês parado antes de chegarmos a uma volta à Catalunha, e quão importante é a volta à Catalunha na preparação para a volta à Itália? São muitas perguntas, mas vamos conversar sobre estes temas, até porque nesta altura a etapa está perfeitamente controlada pelo pelotão, 1 minuto e 10, não há grandes diferenças. Mas gostava de pegar um bocado neste assunto e conversarmos aqui um pouco em torno do João, da sua presença aqui, no futuro volta à Itália, no frente a frente com o Vingegaard. Em relação ao João, obviamente que quando tem um objetivo volta à Itália, o mais importante é a volta à Itália, ele chegar lá e conseguir bater toda a concorrência, onde está incluído Vingegaard. Agora, obviamente, se chegar lá com uma vitória perante os seus principais adversários, e alguns deles estão aqui nesta competição, será mentalmente bom para que o João enfrente as 3 semanas do Giro de forma diferente. Mas também sabemos que mesmo que ele aqui chegue e perca, é um ciclista que sabe lidar com a pressão. Do meu ponto de vista, é um ciclista que conhece perfeitamente também esta volta à Catalunha, já aqui teve várias vezes e perto de inclusive de ganhar a competição, já foi líder por 2 ocasiões, já ganhou etapas, já ganhou a Juventude, já fez vários lugares no pódio, já vários lugares no top 10, portanto é um ciclista que esse mês que o Luís faz referência que ele teve ausente de competição, não de treinar, e portanto eu acho que ele, ao não ter ido ao Paris-Nice, tem a ver com a tal pequena gripe que ele apanhou logo a seguir à volta ao Algarve e impediu de estar nas melhores condições, e a equipa optando, juntamente com o português da UAE, não estar presente na corrida ganha por Vingegaard, e isso fez com que ele pudesse melhorar fisicamente o seu problema de saúde, confrontar-se com os treinos que estavam estipulados fazer, e está aqui a fazer o seu teste. Se não foi ao Paris-Nice e agora está na Catalunha, é porque se sente fisicamente capaz de discutir a corrida. E agora vamos ouvir Thomas Pidcock, um ciclista que vem da Milan-San-Remo, grande corrida no Milan-San-Remo, vitória de Tadej Pogacar, como todos sabemos. Aleluia, Pogacar, só lhe falta um, Paris-Roubaix. Vamos ouvir Pidcock, que está aqui presente também. You rode such a great Milan-San Remo, but you were so disappointed at the end. Tell us how you recover physically, mentally from it over just one day before to come here.
No, I feel much better about it now. I think actually, you know, winning by such close margins, also losing by such close margins is what makes the times when you win better. So, yeah, I think also, you know, if I'd won, it would have been like, yeah, I'd never been on the podium there, and then I win, it's a bit of a fluke. But now I prove I'm strong enough to challenge to win. So, hopefully, in the future, if I can win, then it's more deserved, if you like. And you have shown you're in really good shape with Milano Torino, Milano Sanremo, and now this week, well, with a big lineup here. What do you expect from yourself this week? Yeah, I think the start list is super strong. Obviously, I have a good amount of confidence, which is nice. So, yeah, the race will come to us all. I think in the final few days, it's yeah, hard final. Pois é, Thomas Pidcock a dizer que vai haver dias duros aqui também, que o Milan-Sanremo, apesar de ter sido uma prova longuíssima, de o ter quase extenuado, é uma prova que lhe deu alguma confiança, porque acho que é isto que se pode tirar destas palavras do Thomas Pidcock, porque acaba por fazer segundo atrás de Pogačar, mas acompanhou Pogačar, o que sabemos hoje em dia não é fácil. Um Pogačar que ainda por cima tinha caído, é verdade, tudo bem, mas também Mathieu Van Der Poel caiu e Van Der Poel ficou para trás e Pogačar não ficou, recuperou, passou, chegou à frente, atacou e ganhou. E Thomas Pidcock foi o único a conseguir chegar com Pogačar. Olivia, na tua ótica em relação a Thomas Pidcock, isto é motivo de orgulho ter ficado em segundo? Assim sempre, eu diria que quando tu ficas atrás de Pogačar, que é quase invencível neste momento, é um enorme resultado. Eu acho que Pidcock é um dos ciclistas mais polivalentes do pelotão, capaz de fazer pódio numa grande volta, já o fez, vamos ver se este ano confirma ou não os seus talentos nas grandes voltas, e também capaz de ganhar uma Strade Bianche, capaz de fazer pódio nas grandes provas. Eu diria um pouco a imagem da Pedersen, a infelicidade dele é que existem ciclistas como Pogačar e Van Der Poel, porque o comum para os dois homens, Pedersen e Pidcock, ainda não ganharam o monumento, e porque há ciclistas como Pogačar e Van Der Poel, mas do ponto de vista do talento e do ponto de vista da qualidade ciclista é incrível, e para mim não deixa de ser um grande resultado de Pidcock. Sempre, claro que houve a frustração de não ganhar a este nível, não é? Mas eu acho que depois de ter em conta quem é Pogačar no ciclismo, eu acho que daqui a alguns anos já vai pensar mesmo do feito que ele realizou, ficar atrás de Pogačar e à frente de todos os restos. Vamos seguindo com a primeira etapa da Volta à Catalunha, uma etapa de 172 km e 700 metros. Nesta altura estamos a passar o quilómetro 110, já foram ultrapassados os 3 sprints intermédios que deram 3 segundos aos ciclistas que vão na frente, pelo menos na passagem, diríamos assim, na frente. Deram 3 segundos ao primeiro a passar, 3, 2 e 1, portanto há muitos segundos de bonificação nesta prova. Há muitos sprints e cada sprint tem 3 segundos de bonificação. Portanto, no total, numa etapa, alguém pode, no máximo, só em bonificações, chegar aos 20 segundos. Esta é uma prova que se joga muito com as bonificações. Eu digo a Juan Ayuso no ano passado ao perder para Roglic com a soma das bonificações. Na frente da corrida, ainda praticamente não nos fizemos referência, temos então 5 ciclistas. Baptiste Weissthofer, um ciclista francês da equipa da Lotto. Este ano ganhou numa fuga uma etapa do Tour de Oman. Temos os irmãos Aznar, Hugo Aznar, ciclista da Kern Pharma, ciclista que passou aqui por Portugal e que discutiu algumas etapas da Volta a Portugal em 2024. Foi em 2022 campeão nacional sub-23 em Espanha, no ano seguinte campeão sub-23 de contrarrelógio individual em Espanha. O irmão dele, o Unai Aznar, corre pela equipa da Euskaltel. Também ele, um ciclista que anda bem, quer no contrarrelógio individual, quer nas provas de estrada, e discutiu algumas destas sub-23 com o irmão, quer em 23, aliás, em 23 foi campeão nacional de contrarrelógio e campeão nacional de estrada, portanto está aqui em perspectiva um jovem de 23 anos, pelo menos aparentemente com qualidade, pois já foi em 24 fazer os nacionais de elites e terminou na 9ª posição do contrarrelógio, portanto um ciclista que rola certamente bem. Ainda na frente, Josh Burnett,
Este é um ciclista que eu pensei, quando vi que estava aqui à frente, iria lutar pela classificação da montanha, até porque ganhou a classificação da montanha na Volta à Andaluzia. Foi um ciclista que ganhou o Tour de Southland, uma prova, na verdade, não é das mais conhecidas, é uma prova interna na Nova Zelândia. Ganhou também este ano, portanto vai tendo aqui alguns resultados interessantes. Vice-campeão nacional neozelandês. E finalmente no grupo da frente temos o norte-americano Tyler Stites, da Modern Adventure Pro Cycling. Uma equipa nova, a equipa de George Hincapie. E este é um ciclista também que, a nível interno nos Estados Unidos, apesar de já ser um veterano, para hoje em dia ter 28 anos é ser veterano. Ele tem 28 anos, ganhou o Tour de Gila, que é uma prova interna que tem qualidade, uma prova na qual participam equipas de toda a América, desde a América Latina, equipas colombianas, equipas duras, equipas norte-americanas também. Um ciclista que também passou aqui pela Volta a Portugal e várias vezes andou a discutir campeonatos nacionais, estando ali no pódio, em nacionais, quer de contrarrelógio, quer de estrada, nos Estados Unidos da América. Estão apresentados então os homens da frente e ainda bem que o fizemos agora, porque daqui a 10 ou 20 km se calhar já não o faríamos, porque o pelotão está a 1 minuto da frente, com 3 equipas a trabalhar, a equipa de Ethan Vernon, a equipa de Dorian Godon, portanto a Ineos de Godon e Ethan Vernon da equipa NSN, e curiosamente também ali a equipa da Bahrein. A equipa da Bahrein tem um ciclista que tem a sua qualidade também para o sprint, que é o Mateusz Govekar. Portanto, poderá ser para Govekar que a equipa da Bahrein está a trabalhar. Acredito eu, não sei se o Paulo tem outra ideia. Também é a minha aposta para o dia de hoje. Com Niki e Arndt são a dupla de velocistas, mas acredito que o Arndt seja mais um homem de colocar precisamente este Govekar, que é mais jovem, mais talentoso nesta altura das carreiras de ambos, e será para ele que a equipa está ali a trabalhar, lembrando que é uma Bahrein que não só vem com objetivos de geral, com Lenny Martínez e com Boitrago, mas também traz o Afonso Eulálio, que é mais um dos trapadores da equipa. Falando do percurso desta Volta à Catalunha, há que apresentar o percurso também. É um percurso sem contrarrelógio individual, não é novidade. O facto de não ter contrarrelógio individual é favorável ou desfavorável a Vingegaard, a Almeida? Bem, sabemos que é desfavorável, por exemplo, a Remco Evenepoel. Vai ser um grande teste, não sei a opinião do Olivier, mas vai ser um grande teste perante estas figuras todas que aqui estão para Remco Evenepoel, porque inclusive o Luís há pouco fazia referência de Lipovic e o Olivier também fazia essa referência. Não é que seja um braço de ferro, que eu acho que não há braços de ferros, cada um sabe a sua missão na temporada. Lipovic e Remco Evenepoel estão aqui para fazer os seus testes, para adquirirem certamente um bom resultado no final. Agora, obviamente, daqueles que saem mais penalizado não havendo um contrarrelógio, é Remco Evenepoel, tendo em conta que há duas chegadas em alto a mais de 2.000 metros de altitude com subidas longas. Depois do que aconteceu no Tour no Aya Tour, Remco Evenepoel, eu diria que mentalmente não poderá estar a 100%. Obviamente ele tem que estar satisfeito com a temporada que até agora realizou, mas em altitude e subidas longas, perante esta rivalidade toda que ele tem aqui pela frente, não vai ter uma tarefa fácil. Vamos ter nomeadamente a subida de Walter, vai levar os ciclistas a mais de 2.000 metros, como dizia o Paulo. São 11,5 km a 7,5 dependente, um pouco mais até. Temos outra, isto numa etapa com um total de acumulado de mais de 4.000 metros. Depois temos outra, etapa seguinte, portanto esta era a etapa 4, a etapa 5. A etapa que termina num sítio onde já tantas vezes terminaram etapas importantes de grandes voltas, nomeadamente da volta à Espanha. La Molina, Col de Pal. Não sei se terminaram exatamente aqui, mas passaram muitas vezes por aqui. Pelo menos é uma serra, uma subida que é muitas vezes ultrapassada. Estaremos bem no norte da Catalunha. Aliás, boa parte das etapas serão no norte da Catalunha. Só mesmo a etapa ali na fronteira, muitas delas com a França e com Andorra. Portanto, está aqui o Paulo Martins a indicar-me que na Volta à Catalunha do ano passado ganhou lá Juan Ayuso, não é? Exatamente. Pronto. Uma etapa logo ao terceiro dia, batendo Roglic, Landa. Já temos aí um bom exemplo. E depois já podemos abordar também as diferenças de tempo que aí se foram feitas, para entendermos que diferenças poderão ser feitas aqui. Talvez não tenham sido assim tão grandes, mas isso depois depende também muito do que estava para trás na etapa, porque desta vez vão ter uma etapa com 4.600 de acumulado. Isto é uma etapa duríssima.
uma das etapas, se não mesmo a mais dura, é mais dura, claro, e é uma etapa curta, portanto é daquelas etapas canhão, 150 e poucos quilómetros. E no dia seguinte, a última etapa, eu ia dizer decisiva, mas nunca esquecendo, nunca podemos esquecer que na Volta à Catalunha há um dia sempre decisivo, que é o último dia. É um dia em circuito, mas onde se podem, por vezes, ganhar e perder corridas. Aconteceu no ano passado, já aconteceu outras vezes. E então, este ano, e depois daquela etapa com mais de 4.000 acumulado, temos uma de 3.900 logo no dia seguinte, com categoria extra, com terceiras e com 2 primeiras mesmo no final, sendo que é mais uma etapa com chegada em alto. Portanto, isto, e depois então temos o circuito de Montjuïc, com os tais 2.500 metros a 4.6, mas que variam um bocadinho, que não é sempre 2.500 a 4.6 constantes, e que tem pedaços bem mais duros, e em circuito torna muito difícil fazer perseguições, portanto é uma etapa onde muitas vezes há fugas que depois dão 15, 20 segundos de avanço e que rendem uma vitória na classificação geral. É portanto uma corrida que para um Remco Evenepoel é um super teste. E Remco Evenepoel deu uma entrevista recentemente, achei curioso, porque ele diz: mas eu nos Emirados é normal que eu não tive bons resultados por causa do meu treino no inverno, onde trabalhei muito esforços de intensidade curta. Agora será diferente, porque ele diz que trabalhou de facto treinos para longas subidas nas 3 semanas que ele fez em Tenerife. Portanto, vamos ter agora a resposta. Vamos entretanto ouvir um potencial vencedor. Vamos entretanto ouvir um potencial vencedor para hoje. No, I think I hope the shape is okay. It's 3 exciting stages coming up for me, but also very difficult. It's not an easy sprint for sure. Yeah, and I think it's your first Volta a Catalunya, huh? So you don't know this sprint. Do you know a bit? Did you went to recon yesterday? Maybe, I don't know if you had time. Coming from Sanremo? Yeah, I mean, I know this area very well. I've been living in Girona in the past for many years. So it's like a home race. I've wanted to come here for many years, and actually I've had it in the program, I think, maybe 3 years, and always something happened. So in the end I didn't come in the end, but yeah, I'm finally here, so that's very nice. Yeah, and when we arrive in the town here, it's really twisty, right, left, 2 turns. Where do you have to be there when you arrive just in the town here? Where is too far to be to hope to win? I mean, you can almost be as far to the front as you want, as long as you have a few teammates with you or another team. In the last 3K you can only maybe move like on the finish straight, the last kilometer there, but still I don't think you want to be further back than 15, 20 at maximum. It depends if there's a team in the front that can do it really hard all the way up, or if it will stop a little bit. Thank you very much, all the best. Pois Magnus Cort pode ser um caça-etapas, é um caça-etapas, e a etapa de hoje também pode dar para caça-etapas. Porquê? Porque tem na parte final pequenas subidas de 5, 6%, ou 4, 5, 6%. São muito repetidas, são em sequência, diríamos. E depois, pior, nos últimos 3 km, temos uma série de curvas e contracurvas. Aliás, hoje, diga-se que a extensão do período de neutralização na eventualidade de uma queda, portanto, um ciclista que cai ou tenha um problema mecânico nos últimos 5 km, portanto, já há uma extensão daquele protocolo dos 3 km, fica com o mesmo tempo do grupo no qual estava incluído. Isto revela, Paulo, que há de facto ali perigosidade. Sim, acaba por não ser essa novidade, particularmente dos 5 km, porque já tínhamos tido em outras ocasiões no passado essa proteção dada pela organização. Mesmo nas grandes voltas isso já tinha acontecido, mas obviamente quer dizer que a organização entendeu que hoje esta abordagem no final, e pela força de um pelotão com vontade de mostrar serviço logo ao primeiro dia, que pode se tornar perigoso pela zona técnica, e em vez de 3 passa a 5 km de proteção em caso de queda, de furo, para qualquer ciclista que tenha problemas nesse campo. A etapa 3 será assim também terá 5 km, haverá mais uma etapa considerada de sprint em pelotão compacto, e essa terá 3 km. Estamos quase a 50 km do final da etapa número 1 da Volta à Catalunha.
Nesta altura, equipas a trabalhar são a Bahrein, a NSN e a Ineos. 3 equipas com sprinters, candidatos a lutarem por uma etapa difícil. O difícil não está propriamente aqui, o difícil vai estar nos últimos cerca de 30 km, quando os ciclistas vão apanhar uma série de subidas de 4, 5, 6%, todas seguidas. E diga-se que a descida da última subida termina a 2 km do fim.